Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Falaremos sobre espaço urbano e segregação socioespacial. A princípio, vamos passar rapidamente por algumas características do espaço urbano e analisar quais são os grupos ou os agentes que criam, transformam, fazem e refazem esse espaço urbano para finalmente tratarmos os processos que levam à segregação socioespacial nas cidades. A definição de espaço urbano mais clássica e mais usada em geografia é aquela formulada pelo geógrafo Roberto Lobato Corrêa. Ele diz o seguinte: o espaço urbano é fragmentado e articulado, reflexo e condicionante social e campo simbólico e de lutas. Então, primeiramente, ele diz que o espaço urbano é fragmentado, dividido em regiões, setores, zonas. Ele tem ali os seus zoneamentos, tem aqui a área central. Nós teríamos aí, áreas residenciais, com das variadas classes sociais, classe A, poderia ser ali, a área ocupada pela elite, também ali classe B, que nós poderíamos chamar aqui de classe média, também a classe C. Teríamos espaços destinados a lazer, diversão, como parques ou áreas verdes, também áreas de produção industrial, uma área aqui destinada para universidades, e também aqui subcentros, que teriam ali, a função muito parecida com a do centro, eles seriam uma espécie de centro em miniatura, que receberiam ali, alguns serviços, concentrariam algumas das características que a região central da cidade concentra. É, Ao mesmo tempo que esse espaço ele é fragmentado, então ele também é articulado. Ele é um espaço em que as partes mantêm relações espaciais com as demais partes da cidade. Isso por meio de fluxos diários, dos afazeres, compromissos e atividades dos cidadãos. A cidade também é reflexo, e condicionante social. Ela reflete, os diferentes grupos, de modo que funciona como um reflexo mesmo do capitalismo, apresentando na paisagem as desigualdades entre as áreas residenciais de diferentes padrões. E aqui eu vou representar isso aqui com alguns cifrões. Lá nos vermelhinhos, na classe A, na elite, vai ter bem mais cifrões, representando ali, uma maior renda, até você chegar na classe C amarela, com uma renda muito baixa, portanto apenas um símbolozinho de cifrão aqui para nós. Além do mais, assim, também a cidade é conjunto de símbolos e campos de lutas permanentes, Ela envolve crenças, valores. A cidade realmente ela é um espaço de lutas sociais, de tensões, e na maioria das vezes isso é por conta da desigualdade mesmo, dos interesses divergentes, das lutas por direitos. A gente vai estar dando uma olhada nos próximos slides sobre os agentes produtores do espaço urbano. Quem é que faz o espaço urbano? Então aqui nós vamos falar de 5 grupos. Começando pelos proprietários dos meios de produção. Quem são eles? Eles são parte da classe empresarial, donos de grandes indústrias, fábricas, redes de lojas, grandes empresas comerciais, e por aí afora. Ah, Eles são grandes consumidores de espaço, eles necessitam de terrenos amplos que satisfaçam requisitos locacionais pertinentes às atividades de suas empresas. Atuam para conseguir a infraestrutura necessária para os seus negócios e para que as suas atividades, então, sejam operacionalizadas. É, é um grupo de muita força que comanda, a economia e a política também. Então, eles conseguem impor seus interesses e determinam o arranjo de outros usos da terra. Outro grupo que produz espaço urbano são os proprietários fundiários. Quem são eles? São os donos de terras, donos de muita terra. Pode ser em área rural, em área urbana ou em ambas. Mas o objetivo desses proprietários fundiários é obter a maior renda possível de suas propriedades com os usos mais remunerados possíveis, como o uso comercial, residencial, de status. É isso que eles querem. Eles estão particularmente interessados na conversão da terra rural em terra urbana. Ou seja, eles têm interesses ligados à expansão do espaço das cidades, porque a terra urbana ela é mais valorizada que a rural. Então, muitas vezes eles interferem, participam do processo de definição do uso do solo e de zoneamento urbano. Então, aqui nós temos dois exemplos de alto valor de renda fundiária
de áreas que eram rurais, né, e foram convertidas em espaços urbanos para uso de classes mais privilegiadas. Na letra A, nós temos um condomínio de alto padrão no interior de São Paulo, né, com casas de luxo. E aqui na letra B nós temos Alphaville, né, lá em Barueri, na Grande São Paulo. Um outro grupo importante também, produtor do espaço urbano, são os promotores imobiliários, né? Quem são eles? São as imobiliárias, as construtoras, as incorporadoras, né? O que eles fazem? Eles realizam a incorporação de áreas da cidade, né, de imóveis, a partir da formação de loteamentos, também o financiamento, fazem levantamento de estudos técnicos, né, para ver a viabilidade de se ocupar uma área, né, para passar a ser urbana. Também eles cuidam da construção e comercialização dos imóveis, né, que aí já é uma parte mais destinada às imobiliárias, né, a parte da comercialização, aluguel, venda, enfim. E aqui nós temos duas imagens mostrando áreas incorporadas às cidades, né, nas formas de novos loteamentos, que vão atender aí parte da população com necessidades de habitação, né? Também nós vamos falar do Estado como mais um agente importante na produção do espaço urbano. De quem exatamente estaríamos falando? Das três esferas de governo, né? O governo federal, estadual e o municipal. O que eles fazem, né? Como atuam? Eles regulam os preços imobiliários, estabelecem impostos, cria zoneamentos na cidade, né? Os diversos usos do solo urbano, produzem espaços ocupáveis, né, mediante as obras de infraestrutura, né? O Estado também ele atua através de políticas de renovação urbana. Então existem aqui duas medidas, uma chamada de placemaking, que é quando uma área urbana ela passa por uma revitalização, por uma mudança, uma melhoria na infraestrutura, atendendo os anseios dos moradores locais. Então, quando a população local recorre ali ao poder público para as melhorias e ela é atendida, né? Essa reurbanização para trazer as melhorias recebe esse nome. Uma outra coisa diferente aqui com o número 2 é a gentrificação. Imagina um determinado bairro, né, que começa a ganhar uma infraestrutura melhor, melhora a segurança pública, né, passa a ter parques, ciclovias, novas linhas de transporte, variedade comercial, recebe bares, restaurantes, né? Parece ser uma mudança radical que vai trazer muito benefício para o morador, exceto pelo fato de que agora eles não podem mais morar ali. Por quê? Depois de todas essas melhorias, o valor do aluguel vai dobrar, a conta de luz sobe, os impostos aumentam demais, né? O custo de vida sobe, sobe tanto que não cabe mais o orçamento dos atuais moradores. Então, esses moradores aí, pobres, desprovidos de recurso, vão acabar sendo forçados a sair dali, vão procurar um outro bairro para morar e pessoas de um maior poder aquisitivo acabam indo morar no seu lugar. É isso que nós chamamos de gentrificação. E agora, o último dos 5 agentes produtores do espaço urbano, né, que são os grupos sociais excluídos. Né? Então, quem são eles? Nós estamos falando de uma parcela da população que não possui acesso à habitação formal, está impossibilitada, né, de pagar aluguel, comprar imóvel, e ela vai apelar para aquilo que nós chamamos de autoconstrução. Então, é dessa forma que ela é uma produtora de espaço urbano, que ela passa ali a ocupar áreas a partir da autoconstrução, que seria a formação do próprio espaço de moradia, né? Produção de favelas em terrenos públicos ou privados. Né? E no Brasil, os exemplos que nós temos aí de espaços produzidos ou ocupados por esses grupos excluídos são as favelas, também os cortiços, né? Através de locação, sublocação por um terceiro, de residências ali, né? Velhas, deterioradas, em área também deteriorada, bem desvalorizada, né? Muitas vezes aglomerada de pessoas, né? Com espaços pequenos, né? E ainda ocupação de áreas de uma forma irregular e muitas vezes áreas consideradas de risco, né? Sujeitas a deslizamento de terra ou alagamento. Nós temos aqui o processo de mecanização da agricultura, né? Que é a vinda, né, de tratores, maquinários agrícolas no campo, que vão substituir a mão de obra do trabalhador.
vai haver então desemprego no campo. Então nós vamos ter com isso o fenômeno do êxodo rural, né? Que é a saída maciça de muitas pessoas do campo vindo embora para a cidade, né? A busca de novas oportunidades. Só que essa saída em grande quantidade de pessoas do campo para a cidade vai acarretar na falta de planejamento da cidade, né? A cidade não vai ter condições de receber essa grande população e conseguir, né, emprego para todo mundo e, enfim, todo mundo se realocar. A gente vai ter o fenômeno do inchaço urbano, né, um crescimento grande das cidades e, de certa forma, esse contexto é que vai fazer com que haja um aumento das moradias precárias, né, e do processo de favelização, de periferização. Então, quem produz a segregação socioespacial? Um dos importantes agentes, né, é a classe social dominante. Como ela faz isso? Em primeiro lugar, aqui eu vou me referir àquela fração da elite que controla o mercado de terras e a incorporação imobiliária. Como ela exerce esse controle, então é ela quem direciona a localização dos grupos sociais na cidade. Ela quem determina, através de vários dos agentes que nós já comentamos antes aqui, né, dos empresários, promotores imobiliários, né, os proprietários de terras, quais serão as áreas incorporadas ao espaço urbano e com quais finalidades, né, e para quais grupos sociais elas serão direcionadas. E também a classe dominante, ela promove aquilo que nós chamamos de autossegregação, né? Que seria o quê? Ela seleciona para si as melhores áreas, bairros suntuosos, condomínios fechados, né, com localização privilegiada, serviços exclusivos, áreas de lazer e outras amenidades. Essa ideia de autossegregação ela é assim, né, que enquanto a segregação ela é uma coisa imposta aos pobres, que terão que se submeter às condições precárias, mais desconfortáveis de moradia, né, em lugares piores, a autossegregação ela é voluntária. Também o Estado, né, claro que também os governos, eles são agentes produtores da segregação urbana. Ah, Ele reforça, né, as diferenças de padrão, melhorando as condições de infraestrutura nas áreas mais nobres. Então, muitas vezes a rapidez em atender muito, né, as demandas das áreas nobres e a lerdeza em fazer o básico nas áreas mais pobres são indicativos de como o Estado ele atua, né, e trata de forma desigual os diferentes grupos sociais. Outra coisa que vem da parte dos governos são os programas de moradia popular. Vai criar programas habitacionais, né, de moradia popular para a população de baixa renda em áreas afastadas e com infraestrutura inferior. Então, geralmente, assim, os conjuntos habitacionais eles se localizam em áreas mais desvalorizadas, quase sempre muito distantes das áreas centrais, e as casinhas populares são sempre construídas com material de baixa qualidade. Também, né, como nós já comentamos, o Estado promove reformas urbanas em áreas que vão ganhar maior valor imobiliário e se tornarão acessíveis apenas ao público de renda média ou elevada, que é aquilo que nós comentamos anteriormente sobre a gentrificação. Aqui nós vamos dar uma olhada em modelos bem simplificados de padrões sociais da segregação urbana. Esses três esquemas são considerados clássicos, né? E longe de explicar tudo, eles representam apenas um período no tempo e também no espaço. Então eles não são universais. Eles não têm essa pretensão. Eles apenas mostram um padrão de segregação válido para uma determinada região e um determinado tempo, né? Vou apresentar o primeiro modelo, que é o de Cole. Ele é de 1841. Ele vai representar as cidades europeias pré-industriais. Está mostrando aqui a classe de padrão social alto no centro da imagem, a classe média no entorno e a número 3 na área periférica, né? Porque esse modelo foi feito na metade do século XIX, né, em que a mobilidade urbana ela era bem mais limitada. Então havia necessidade da elite estar próximo de áreas centrais, ter um acesso mais direto às instituições de poder e de prestígio. Tá, então ali, né, o governo, os palácios, a igreja, né, as instituições financeiras, o comércio, tudo aquilo que ela controlava. Então fazia todo sentido
você ter um arranjo urbano com a classe de mais poder econômico na região central da cidade. O segundo modelo, que é o modelo de Burges, ele é de 1920, e ele representa ali as cidades norte-americanas. Ele vai mostrar o oposto do que o primeiro modelo mostra, né? Ele vai mostrar um processo de alteração, né? No centro do mapa nós temos a classe de baixo padrão, e agora na periferia nós temos a classe de padrão alto. Isso por quê? Porque a cidade passava nessa fase por um processo de centralização, ou seja, o centro da cidade, a região central, os arredores dela estava ficando mais denso de serviços, de atividades econômicas, né? E isso acaba deteriorando, desvalorizando a área central, também com habitações, né, mais antigas que vão envelhecendo, vão perdendo valor imobiliário. O que acontece? Você tem um movimento de ocupação dessas áreas antigas por trabalhadores pobres, por imigrantes recém-chegados, que vão se localizar nessas áreas centrais para ficar próximo dos seus postos de trabalho, e também porque são as áreas mais baratas, já que passaram por um processo ali de desvalorização. E a classe mais rica, elitizada, ela vai embora da região central, vai para as áreas mais afastadas, né, em lugares com melhor acomodação, com mais conforto, né, para áreas mais aprazíveis. E o terceiro modelo, que é o modelo de Reut, e ele é de 1939. Vai mostrar uma setorização dessas áreas, com a elite agora aqui com o número 1 ocupando uma área com certeza com mais valor, né, que tem ali mais amenidades. As outras classes sociais elas vão se localizar em áreas da cidade muito em função da área escolhida pela classe mais rica. Então, sendo assim, a classe número 2 consegue ficar ali no entorno da classe 1, e a classe 3 vai ficar exatamente no oposto, né, que seria aquela área com menos estrutura, né, e vai ser mais desvalorizada. Então, agora, aqui nesse slide, vamos fazer um resumão de tudo que a gente viu. Então, vou colocar aqui o centro, a região central da cidade. Em torno dela, uma área que a gente vai chamar de zona periférica do centro. Ela pode ser entendida como um centro expandido, sujeito a muitas transformações, uma vez que o centro passa por uma descentralização e muita coisa vai sendo realocada para essa área. Aqui nós temos uma área representando residencial de alto padrão, áreas representando um padrão médio, né, onde vai morar então a classe média, áreas de residencial de baixo padrão, em azul, áreas industriais, com a letra S, né, os subcentros, em amarelo, algumas áreas favelizadas, né, algumas favelas, e agora a gente vai ter aqui uma área em azul nova, que seria um distrito industrial. E haverá uma tendência de deslocamento de muitas indústrias e fábricas das áreas industriais dentro da cidade para esses novos distritos industriais, por conta de muitas facilidades e vantagens na parte de produção. Vamos mostrar aqui também agora o loteamento de padrão mais baixo. Vai representar para a gente aqui a expansão, uma demanda por moradias populares, e por isso a gente vai ter aqui então um movimento da classe de padrão baixo se deslocando para esse novo loteamento. A gente pode também imaginar do mesmo modo um loteamento para atender a classe média, digamos que haja uma demanda, né, para esse grupo social. Então a gente tem uma tendência também a um loteamento localizado exatamente mais a esse lado direito, acompanhando, né, a valorização imobiliária dessa região. Por conta do governo, a gente vai ter então os chamados conjuntos habitacionais, que vão se localizar numa área bem afastada, bem periférica. Então, coloquei aqui dois deles, para atender então esse movimento de expansão da demanda por moradias, por habitação. Então você pode ter tanto uma população saindo da favela, digamos assim, contemplada por esse programa de habitação, né, nesse conjunto habitacional, como também pessoas saindo de moradias de baixo padrão e vindo para essa nova área. Também pode ter aqui condomínios de alto padrão,
Eles vão mostrar agora para a gente um movimento, uma dinâmica de autossegregação. Por quê? Porque a classe elitizada, né, de alta renda, mais abastada, é que vai estar ocupando esses condomínios de luxo, de alto padrão. Então nós teremos uma tendência à saída de parte dessa população das áreas mais internas da cidade, indo para esses condomínios fechados, afastados, desfrutando então aqui de uma área com melhor infraestrutura, mais amenidades e conforto. A cidade vai crescendo, então a gente tem que imaginar também expansão de novas áreas favelizadas, novas favelas nas periferias, e também áreas que vão passar a ser alvos daquilo que a gente viu sobre gentrificação. Áreas ali que vão passar por uma reestruturação, uma requalificação, uma reforma urbana, vão ganhar uma maior valorização. Aqui no desenho eu representei duas delas e vocês podem ver que uma está localizada exatamente onde tínhamos uma favela. Então, provavelmente os moradores dessa área favelizada podem ir parar num conjunto habitacional, pode se dirigir para uma outra favela, pode inclusive formar uma nova favela, né, e numa área mais periférica ainda. Todos esses movimentos são possíveis. E uma outra tendência é você ter então agora, numa área que passou pela gentrificação mais valorizada, você ter ali, né, um deslocamento da classe de padrão médio agora se deslocando para essa nova área, já que se tornou uma área mais nobre. E agora usando como exemplo zona rural, né? Imaginar trabalhadores indo para a cidade. Você pode ter como possibilidade uma migração para zona periférica do centro, para essa área em cinza. Vou chamar isso aqui de número 1. Essa área pode sofrer, pode passar por uma grande valorização imobiliária e a pessoa da zona rural que passou a ocupar essa área, ela vai ser forçada a sair dali, vai acabar se deslocando para uma área, estou chamando aqui de número 2, que seria uma periferia mais longínqua. Bem, vamos dar uma olhada em como essas questões de segregação urbana, socioespacial caem em provas. Aqui a gente tem uma questão número 1, representando duas imagens, e com base nas imagens, então, que a gente tem que estar respondendo essa questão. A letra A está dizendo o seguinte, que a organização do espaço nas metrópoles brasileiras tendem à homogeneização de formas de habitar em função da existência de políticas urbanas sociais exitosas, né? Não, nessas áreas estão bem heterogêneas, né? Tem pelo menos dois padrões muito bem distintos aqui. A letra B. Moradores do condomínio fechado e da favela compartilham áreas comuns de lazer, fato que expressa o enfraquecimento dos conflitos entre as diferentes classes sociais na metrópole. Muito pelo contrário, né? Primeiro que elas não compartilham de áreas comuns de lazer e os conflitos entre elas são muito intensos, né, na cidade. A letra C. A concentração da riqueza permite uma maior parcela da sociedade viver em condomínios fechados de alto padrão que, fortificados por aparatos de segurança, aprofundam a fragmentação do espaço urbano. Exatamente disso que se trata, porque o espaço urbano, como nós vimos, ele é fragmentado, né? E essa fragmentação tem muito a ver com a ocupação das classes sociais, dos grupos sociais. Portanto, a alternativa correta aqui é a letra C. Vamos lá então para a nossa questão número 2. Então, vamos ler o que está nos balões aqui. Olha, filha, naquela casinha lá embaixo, a mamãe morava quando era criança, com a vovó e o vovô. A gente teve que sair de lá, virou patrimônio. O empresário paulista comprou tudo, né? E aqui tem duas placas indicando uma para centro histórico e outra comunidade. Bem, então de acordo com o desenho, de acordo com o diálogo nesses balões, qual é o processo urbano abordado pela charge? Letra A, conurbação, expansão de dois ou mais bairros ou distritos urbanos limítrofes. B, conurbação, valorização do solo urbano a partir de novas obras e investimentos em uma determinada área ou terreno urbano. Letra C, incorporação urbana, transformação em área urbana de terrenos antes definidos como rurais. D, gentrificação, recuperação de áreas urbanas degradadas com ações de reestruturação e higienização social. E a letra E, gentrificação, privação ou carência de serviços públicos de infraestrutura.
A alternativa correta aqui seria a letra D. É um processo de gentrificação, uma área urbana, né, que vai servir ali, né, como um centro histórico, vai atender, né, o setor do turismo. Então as pessoas, moradores locais antigos foram removidos ali, e a área foi estruturada, né, para servir como então, uma área ali de visitação turística e foi reestruturada. Questão número 3 agora, nós temos aqui os 3 esquemas, nós vimos em aula, né? Eles evidenciam diferenciados padrões espaciais das cidades, com diferentes visões sobre o mesmo fenômeno ou processo. Esses esquemas representam o processo de, vamos lá. A gente conseguiria então deduzir do que se trata a partir da legenda mesmo e dos formatos. Então, a letra A, esses esquemas representam a mobilidade ocupacional nas cidades? Letra B, segregação residencial urbana? A letra C, representa a revitalização urbana em diferentes momentos? A letra D, centralidade do espaço urbano? A letra E, alteração dos fluxos econômicos no decorrer do tempo? A gente vai colocar aqui como alternativa correta a letra B, segregação residencial urbana. Última questão para a gente aqui, né? A segregação residencial é uma das mais fortes expressões da segregação espacial existente nos grandes centros urbanos do país, como no caso de São Paulo, tal como retratada nos mapas a seguir. No primeiro mapa, mais escuro, domicílios com rendas, né, de até 2 salários mínimos. Então, quanto mais escuro for pintada a região, maior é a quantidade, né, o percentual de domicílios com uma renda de até 2 salários, ou seja, uma renda baixa, né? E no mapa ao lado, nós temos então agora aqui domicílios com renda de 20 ou mais salários mínimos, ou seja, seria ali, né, uma renda mais alta, né, mais de 20 salários mínimos. E se a gente olhar ali o percentual pelas cores mais escuras, a gente vê que as áreas mais centrais da cidade é que correspondem a essas áreas de rendas mais altas, enquanto que no primeiro mapa, as áreas mais periféricas da cidade correspondem a uma maioria de domicílios com renda baixa. Com base no texto e nos mapas, é correto afirmar que a segregação residencial em São Paulo ela é um processo espacial que separa a cidade em áreas de forte homogeneidade social interna e de acentuada disparidade entre elas? Bom, tem tudo para ser essa questão, né? Mas vamos olhar as demais. Letra B. Um tipo de distribuição espacial em saltos, na qual diferentes grupos sociais se localizam em áreas intercaladas entre si? Não parece ser isso, né? Porque o mapa não está totalmente colorido de uma forma aleatória, né? Ele está colorido de um jeito bem setorizado, separando em áreas domicílios com renda mais baixas dos de renda mais alta. A letra C é uma metáfora espacial que descreve tipos diferentes de população, promovendo a interação que reduz preconceitos e favorece a tolerância? Não, com certeza não vai ter nada disso nessa questão. A letra D, uma forma de ocupação que resulta na distribuição homogênea da infraestrutura e dos serviços de uso coletivo pelo espaço urbano? Também não, né? E a letra E, é um exemplo de redução do espaço ocupado pela população de baixa renda, em contraste com a ampliação das áreas ocupadas pela população de alto poder aquisitivo? Não está sendo mostrado isso, né? Uma ampliação de áreas ocupadas pela população de alto poder aquisitivo. Não, população de alto poder aquisitivo, a gente consegue enxergar muito bem no mapa, no segundo mapa mais clarinho, que ela está concentrada em uma área menor da cidade, né? Em bairros mais centralizados. Então, na verdade, a alternativa dessa questão seria a letra A. E com isso nós finalizamos a aula de hoje, pessoal. Muito obrigado por chegarem até aqui comigo. Espero que tenham aprendido coisas novas e até mais. Tchau, tchau.